Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, professor Alex Cardoso na área. Como sempre, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês e nesse vídeo eu trouxe aí 10 pontos importantes para você que vai fazer o concurso da EMATER e esses 10 pontos dentro da parte do Código de Ética da Alta Administração do Distrito Federal. Como eu já havia mencionado em outros projetos, em outros vídeos aqui no meu canal, Banca e ADES tem a característica de cobrar a letra da legislação. Então, se você ainda não leu o Código de Ética, leia, porque se for cobrado na sua prova, vai ser a letra da lei. Separei alguns pontos aqui, então, 10 no total, para você dentro dessa parte do Código de Ética da Alta Administração. O primeiro ponto relacionado aqui à ética e padrões de conduta. Então, a galera que é abrangida por esse Código de Ética tem que seguir rigorosamente os padrões éticos. Dentre eles, integridade, moralidade, impessoalidade, clareza de posições e decoro. Temos aqui também, o objetivo aqui dessa conduta ética, é motivar o respeito e a confiança do público em geral, consolidando uma atuação transparente e ética. O segundo ponto aqui é relacionado, às finalidades que estão presentes aqui nessa parte do Código de Ética. Tornar claras as regras éticas de conduta das autoridades públicas, para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura do processo decisório governamental, contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos das autoridades públicas a partir do exemplo dado pelas autoridades de nível hierárquico superior. Então, a galera que está ali no alto escalão, ela tem que ser exemplo, tá? Preservar a imagem e a reputação do administrador público cuja conduta esteja de acordo com as normas éticas estabelecidas nesse código, estabelecer regras básicas sobre conflitos de interesses públicos e privados e limitações às atividades profissionais posteriores ao exercício de cargo público. Minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional das autoridades públicas e criar mecanismos de consulta destinados a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética do administrador público. O terceiro ponto relacionado ao conflito de interesses e condutas antiética, Aqui no caso, o que se configura como conflito de interesse e conduta antiética? O investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental, a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas em razão do cargo ou função. Imagine aí, então, o alto escalão do Distrito Federal tem informações privilegiadas e essas informações podem interferir, Então, nesse sentido aqui, que está estabelecido aqui no Código de Ética. Custeio de despesa por particulares de forma a influenciar nas decisões administrativas. Quarto ponto. Eventuais divergências entre as autoridades públicas devem ser resolvidas internamente. Roupa suja se lava em casa, Mediante coordenação administrativa, não lhes cabendo ali manifestar-se publicamente sobre a matéria que não seja afeta a sua área de competência. Por exemplo, o que um secretário de Educação vai palpitar ou comentar sobre a pasta aí do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Então, cada macaco no seu galho, É verdade a autoridade pública opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública, Então, por muitas das vezes a gente se pergunta por que será que determinado secretário não fala mal, quando ele sai ali, por exemplo, do governo, da gestão, por que ele não fala mal do governador, por exemplo? É algo vedado aqui pelo Código de Ética, não pode falar mal. A autoridade pública deve atuar com retidão e honradez, procurando satisfazer o interesse público e evitar obter proveito ou vantagem pessoal indevida para si ou para terceiro. É o ponto mais tranquilo aqui, Sexto ponto. A autoridade pública não utilizará bens ou recursos públicos, humanos ou materiais para fins pessoais, particulares, políticos ou partidários, nem se valerá de sua função para obter uma vantagem indevida. Não pode, Não pode. Sétimo ponto. É vedada à autoridade pública a aceitação de presentes, mas tome muito cuidado com esse ponto porque tem exceções, Salvo de autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver reciprocidade. Não se considera aqui presentes. Não, aqui nesse caso, brindes que não tenham valor comercial,
e distribuído por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas que não ultrapassem o valor de R$100. Guarde esse valor. A autoridade pública deve enviar no prazo de 10 dias. 10 dias após a posse, à Comissão Geral de Ética Pública informações sobre a sua situação patrimonial que possa gerar conflito, né, com o interesse público. Grave o prazo 10 dias após a posse. Participação em sociedades e instituições. A autoridade pública com mais de 5% de participação em sociedade de economia mista, instituições financeiras ou empresas, né, que negociam com o poder público, e tem essa condição, né, está negociando com o poder público, devem divulgar aí publicamente esse fato. Tem que ser um fato, né, de conhecimento geral. Todo mundo tem que saber que essa autoridade, né, tem essa participação aí, né, participação em sociedade, desde que, tá, seja mais de 5%, tá, e esteja negociando com o poder público. E o 10º ponto, violação aqui das normas estipuladas no Código acarreta sem prejuízo de outras medidas ou sanções administrativas, né? Ele pode ter utilizado ou feito algo, né, que viole o Código de Ética, mas, por exemplo, pode também violar a Lei de Improbidade Administrativa, né? Aqui no caso, sem prejuízo das medidas ou sanções administrativas, civis ou criminais previstas em legislação própria, a aplicação pela Comissão de Ética Pública de censura ética. É a única coisa que a Comissão de Ética Pública que vai aplicar, censura ética. As autoridades em exercício e também as que já foram exoneradas, tá bom? Então, pessoal, esse daqui foram os 10 pontos, né, em relação ao Código de Ética, né, da alta administração do Distrito Federal. Algumas questões só para você visualizar como isso já foi cobrado em provas de concurso público. Primeira, é vedado à autoridade pública opinar publicamente a respeito da honorabilidade do desempenho funcional de outra autoridade pública. Certa questão, como a gente acabou de ver. Não se consideram presentes aqueles que não possuem valor comercial. Certa questão. A autoridade pública deve atuar com retidão e honradez, procurando satisfazer o interesse público e evitar a obtenção de proveito ou vantagem pessoal indevida para si ou para terceiro. Perfeito também. Pessoal, então foram aqui as 10 pontos, né, sobre essa parte do seu edital. 3 questões para você visualizar como esse assunto já foi cobrado em prova. Boa parte dos candidatos tem a tendência de dificultar o que está fácil. É letra de lei. Vocês ficam criando teorias, conjecturas na sua cabeça sobre determinados pontos da legislação que não vão te ajudar em nada a responder a questão em prova. Beleza? Então pegue esses 10 pontos. Claro que eu estou passando aqui 10 pontos que na minha concepção são pontos importantes, mas isso não te desobriga de ler todo o decreto. Tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal. Um forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.